Bom dia, meninas, bom dia, Cássia, bom dia, Thaís, Tatiane, Ares, bom dia, meninas, Daís, Cássia Rocha, Lidiane, Keninha, paz do Senhor, Kênia, bom dia Espírito Santo, né? Eu já falei com ele hoje, lógico, antes de vir para cá. Mas bom dia para todas aqui, ó. Tem gente dos Estados Unidos aqui, Carla, Viviane, que bênção ter vocês aqui. Meninas, escuta essa música. Essa música é muito linda, porque ela fala de cura. Sobre descobrir a extensão do amor de Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas para Deus, para obter aplausos, para obter as coisas de Deus. Mas nós não negociamos com Deus. Ele nos ama, independente de qualquer coisa. Amém, Jesus. Essa música é muito linda, ela fala muito ao meu coração. A mesa do Senhor cura. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos cura. Amém, Jesus. Tem um lugar para mim. Existe lugar para você nessa mesa. Existe um lugar para você nessa mesa. Assim como existe para mim também. Basta a gente querer se assentar. Bom dia. Amém, Jesus. Os meus esforços não compram Deus. Amém, Jesus. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Quantas de nós fazemos isso, né? Amém, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre mulheres feridas. Quem aí tá ferida? Vamos ver como é que estão nossas amigas aqui nessa manhã. Essa adoração é maravilhosa, né? Amém, Jesus. A tua mesa cura é o nome do louvor, tá, meninas? Meninas, coloquem aí pra mim o título Apenas para Mulheres Feridas. Põe aí pra mim. Apenas para mulheres feridas é o nosso tema de hoje. Amém, Jesus. Amém. Nós carregamos o nome da família real, né? Nós carregamos o nome de Jesus, nós carregamos o sangue de Jesus conosco. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aí, obrigada, Cleidiane. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário. Amém, Jesus, amém. A tua mesa cura, Jesus. Vamos orar, gente? Vamos invocar a presença do Senhor nesse momento, né? Atrair a atenção do Senhor para nós, louvando, adorando, dizendo para Ele que nós cremos na nossa cura, que nós cremos no processo, que nós cremos que não morreremos no processo, que nós cremos no poder dEle, que nós cremos na misericórdia, na graça. Então vamos fazer uma oração de gratidão nessa manhã. Nós vamos falar de feridas emocionais. Eu estou preparando um aulão para vocês na segunda-feira, dia 8, às 20 horas, tá? Vai ser das 20 horas até mais ou menos 21h30. Eu quero ter esse tempo com vocês. Deixa eu só desligar aqui. Eu quero ter esse tempo com vocês. A gente vai fazer um exercício muito bacana durante essa aula para acessar algumas feridas, para que Deus venha curar. Então eu quero convidar vocês a se inscreverem, tá? Debaixo do link da minha bio, é um aulão gratuito, vai ser um aulão no Zoom. Então se inscrevam lá, chame as amigas para se inscrever. Obrigada, Juliana. Chamem as amigas também para se inscrever. Eu quero pelo menos
300 pessoas nessa aula, a gente já tá com mais de 200 inscrições e eu quero vocês lá comigo, tá bom? Então, façam a inscrição hoje, porque segunda-feira, ó, só tem de hoje até segunda para fazer a inscrição, tá? Então, não se esqueçam de fazer isso e não se esqueçam do nosso compromisso. Eu vou avisar todas vocês no e-mail, vou avisar vocês também pelo WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou ler todos os comentários aqui. Amém, Sônia. Vai passar de 300 mulheres, em nome de Jesus. Então, meninas, vamos começar aqui o nosso tema. Hoje eu acordei cedinho, né? Fui orar. Aliás, vamos orar, né? Eu já orei, mas vamos orar aqui juntas. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu te entrego esse momento no teu altar. Eu te entrego a vida dessas mulheres no teu altar. Eu entrego a minha vida, Senhor, a minha família, ó Pai. Coloca, Senhor, um muro de proteção em volta da minha família. O teu exército de anjos, Senhor. Coloca mesmo, Senhor, em volta das minhas filhas, em volta do meu marido. Pai amado, que o Senhor esteja, Senhor, guardando a mente e o coração deles, ó Pai. Senhor, não permita nenhum ataque maligno, Senhor, enquanto eu estiver fazendo essa live, Senhor. Pai, no nome de Jesus, protege também os filhos dessas mulheres. Pai, são mulheres que estão sedentas pela Tua presença, são mulheres que querem Te conhecer mais, são mulheres que querem buscar o conselho em Ti. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir nessa manhã que o Senhor venha ministrar ao coração delas. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos constranger com o Teu amor, com o Teu grande amor nessa manhã. Senhor, porque não é desejo do Teu coração que continuemos feridas. Pai, não é desejo do Teu coração que continuemos a ferir outras pessoas. Então, Pai, nós Te pedimos nessa manhã o bálsamo, Senhor, da Tua cura, o bálsamo, Senhor, da Tua libertação. Senhor, nós Te pedimos que pessoas cativas, Senhor, sejam libertas nessa manhã. Senhor, eu Te peço, ó Deus, em unidade com as minhas irmãs, ó Deus, que filhos venham ser libertos nessa manhã através da libertação das mães. Pai, no nome de Jesus, que toda ferida emocional, Senhor, venha ser exposta para que o Senhor venha cuidar, Senhor. Pai, que esse aulão que eu estou preparando, Senhor, seja bênção na vida dessas mulheres. Que esse aulão, Senhor, sejam recados direto do Teu trono para essas mulheres, Senhor. Pai, no nome de Jesus, conduz a palavra, conduz, Senhor, o nosso coração nesse momento para ouvir a palavra e para não pecar contra Ti, Senhor. Para que a gente venha colocar essa palavra como prioridade na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão humildemente, Senhor, por todas as nossas falhas humanas, Senhor. Venha, Senhor, com a Tua paz sobre nós. Venha, Senhor, arrancando toda culpa do coração, toda culpa da mente, porque arrependidas pedimos perdão para o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meninas. Vamos lá. Já mandem a setinha aí para mais 10 pessoas. Eu vou mandar aqui também. Mandar para minha irmã. Vamos lá. Mandar para mais gente. Miriam, tô mandando aqui para as minhas amigas. Vanessa, Tati, Sandrinha. As pessoas que eu conversei aqui nos últimos dias. Então, meninas, vamos lá. Quem aí está ferida? Quem aí está ferida? Na verdade, né, é fato que nós seremos feridas. É fato que alguém vai dizer alguma palavra que vai doer no nosso coração. É fato que em algum momento, alguma amizade vai nos trair. É fato que às vezes nós mesmas nos trair, nós mesmas vamos nos ferir com as nossas visões deturpadas, com os nossos pensamentos deturpados sobre nós. Pessoas que foram traídas, pessoas que estão sendo traídas, né? Pessoas que às vezes vão tentar nos trapacear, pessoas que vão nos decepcionar, que vão mentir, que vão nos enganar. E nós também somos essas pessoas que muitas vezes vamos ferir outras pessoas porque estamos feridas. Então, Jesus, ele não tem interesse que você seja uma ferida ambulante,
porque uma ferida ambulante, ela vai ferir outras pessoas. E quando nós estamos curados, quando nós buscamos essa cura diária, porque na verdade, meninas, algo que as pessoas se enganam, né? É que a gente não precisa de curas diárias. Por que a gente precisa de curas diárias? Porque todos os dias nós corremos o risco de sermos feridas. E daí a Di tá falando aqui, eu estou tão ferida que estou ferindo o meu filho. Pois é, mas a gente pode apresentar essas feridas para o Senhor. E hoje é manhã de cura, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a vida de vocês. A Thaís está falando aqui, acabei me afastando de Deus, não aguento mais ter uma vida frustrada e uma vida não saber ter um diálogo decente. Thaís, não deixa a culpa te afastar de Deus. Isso é o que você não pode deixar acontecer, porque isso é exatamente o que o inimigo quer. Então, meninas, ser ferido faz parte da vida, né? Jesus falou pra gente que a gente teria muitas aflições nesse mundo. Então, ser ferido faz parte da vida. Não é porque Deus, né, não te ama que você está sendo ferido. Não tem nada a ver com a presença de Deus, com a figura de Deus. Então, muitas vezes a gente se afasta de Deus porque estamos feridas. E hoje eu pedi para o Senhor me trazer uma personagem da Bíblia, né? Eu gosto sempre de estar linkando tudo das emoções com a Bíblia. E daí eu pedi para o Senhor falar comigo uma personagem que ele restaurou a história, que estava muito amarga. E ele me levou para uma personagem pontual da Bíblia que chegou a falar que o nome dela, ela trocou de nome. Ela falou para as mulheres, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, mulher amarga. Então, meninas, eu quero falar dessa personagem para a gente entrar nessa questão das feridas, tá? Tem uma pessoa aqui falando, né, que a adolescente dela fere muito. Então, assim, tem muitas feridas para serem curadas, né? E as feridas, elas vêm das pessoas que nós mais amamos, porque se uma pessoa que a gente não conhece xingar a gente na rua ou falar algo de nós na rua, a gente não tá nem aí para isso. Mas as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos bem, essas sim são as pessoas que nos ferem, né? Então são as pessoas ali do nosso convívio, né? Então eu quero trazer essa personagem da Bíblia. Personagem é uma pessoa, né? Então eu quero trazer essa pessoa da Bíblia, essa personagem da Bíblia, para explicar mais para vocês a história dela, tá? Eu não vou ler, meninas, eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler só algumas coisas que eu anotei aqui a respeito da história de Noemi. Então vamos lá, a história de Noemi, primeira parte da história que é muito importante a gente entender. Ela havia saído da terra prometida, que era Israel, né? Ela tinha saído da terra prometida, porque durante esse tempo que ela vivia nessa terra, a terra que era cheia de fartura estava num tempo de escassez. E sem ouvir a voz de Deus, o marido dela a levou para uma outra terra, a terra dos Moabitas, para obter uma vida melhor, para fugir da escassez que estava acontecendo ali na terra prometida. Então eles saíram debaixo de uma desobediência. Eles não perguntaram para Deus se era para eles irem ou não, ok? Então, primeiro ponto da história. Primeiro ponto é esse. Foram sem perguntar a Deus se era para ir. E é isso que acontece quando nós não buscamos a direção de Deus para a nossa vida. Nós vamos para a terra de morte. Nós vamos para a terra da autossuficiência. Se a gente for olhar aqui a história, né, do povo moabita, foi um povo que veio através de um incesto, né, da família de Ló. Então, um povo pecaminoso. Ali era uma terra de pecado, ali era uma terra de morte. E o marido de o marido de Noemi, deixa a terra prometida e vai para outra cidade. E é isso que acontece quando nós estamos fora do propósito de Deus. A gente atrai morte para a nossa vida. E o que acontece? Eles vão para essa terra e Noemi perde o marido e os 2 filhos. Noemi perde o marido e os 2 filhos.
E daí a Bíblia diz que apesar de servir a Deus, ela servia ao nosso Deus, ela se torna amargurada. Então, meninas, esse texto aqui, ele traz algumas chaves muito importantes para nós. Primeiro ponto, sair debaixo do lugar de onde Deus queria que você estivesse. Sair debaixo do propósito de Deus. Outro ponto, ela foi para uma terra de morte. Ela foi para uma terra de escolha, por escolha dela. E lá ela encontrou a morte. E nessa terra de morte, ela voltou de lá amargurada. Então, isso mostra que mesmo pessoas que servem a Deus precisam ser tratadas por Deus. Elas precisam ser tratadas por Deus. Nossas emoções precisam ser tratadas por Deus. E ela chega a declarar lá no versículo 13 do capítulo 1: a mão do Senhor voltou-se para mim. Ela estava viúva, sem dinheiro, sem destino. Ela não sabia o que ela ia encontrar na volta para a terra prometida. Então a situação dela era complicada, mas ela tinha ali 2 noras, né? E uma das noras dela quis ir com ela, que é a história de Ruth, né? Na verdade, essa história toda está no livro de Ruth. É um livro pequenininho que eu quero te encorajar a ler. Então está no livro de Ruth, mas hoje eu estou contando aqui a história da sogra de Ruth, que é Noemi. E daí a dor havia tomado tanto conta do coração de Noemi que ela estava sem esperança e pediu para ser chamada de amargurada. Ela não conseguia enxergar a providência de Deus no meio da dor dela. Ela não percebeu o quanto Ruth queria cuidar dela, né? E ela fala para as noras dela: não, vocês ficam aqui. Que futuro que vocês vão ter comigo? Vocês não vão ter futuro nenhum. O que ela estava querendo dizer? Eu não tenho futuro nenhum. Não venham atrás de mim porque eu não tenho futuro nenhum. Então, quer dizer, ela tinha Deus, mas ela não acreditava num futuro para a vida dela. Então, meninas, Deus está ministrando aqui ao meu coração. Quantas de vocês estão feridas e amarguradas sem acreditar que Deus tem um futuro para vocês? Sem acreditar que Deus reserva algo bom no futuro para vocês? Então, olha só. Aqui já mostra 2 coisas que ela precisava curar na vida dela. Ela não conhecia de fato o Deus que ela servia. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você nessa manhã. Talvez você não consiga conhecer de fato esse Deus que você serve por causa de tanta ferida que você está dentro do coração. Por isso que eu falei assim, essa live é para mulheres que estão feridas. E eu tenho certeza que tem muito mais do que 225 mulheres feridas. Por favor, eu quero te pedir agora, eu vou te dar alguns minutinhos aí, manda esse aviãozinho para mais 5 mulheres que estão feridas. Deus vai te orientar aí na hora de apertar esse botãozinho, para que 5 mulheres sejam curadas também nessa manhã. Não seja egoísta. Traga outras mulheres para serem curadas junto com você. Porque essa mensagem aqui da Bíblia, ela é muito importante para aquilo que você está passando e para aquilo que outras mulheres estão passando. Então, Noemi estava ali falando para elas: eu não tenho futuro. Eu sou amargurada. Então, aqui já tem 2 problemas para Deus curar nela. A falta de paternidade, porque ela fala: o Senhor se voltou contra mim. E o Senhor, ele não se volta contra nós, né? Ele permite as consequências daquilo que são as nossas escolhas. Eu passei por um período de deserto e passo ainda por dificuldades por causa do meu plantio lá atrás, por causa do plantio de ferimentos que eu deixei, né, ser feito dentro do meu coração e acabei fazendo também na vida das minhas filhas. Então, meninas, vamos ser honestas aqui, né? Muitas vezes nós não conhecemos a paternidade de Deus. Então, presta atenção. Outra questão, falta de identidade. Por isso que eu falo para vocês que a cura das feridas emocionais, ela é muito importante, principalmente em relação a essas 2 coisas, e é isso que nós vamos trabalhar no nosso aulão. Falta de paternidade e identidade. Olha aqui o que Ruth fala, o que Noemi fala em Ruth 1:20.
Não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E ela diz mais uma vez, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi, gente, daí eu fui pesquisar, olha que interessante. Noemi é um nome que diz sobre doçura. Noemi é doçura, é leveza. Noemi é vida, é doçura. E daí, de repente, ela troca o nome dela. Ela fala, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou amarga. E essa amargura impede das bênçãos do Senhor chegar na nossa vida. Então, quando a ferida entra no nosso coração, quando a ferida faz morada no nosso coração e na nossa mente, nós, infelizmente, vamos impedir as bênçãos do Senhor de chegar até a nossa vida. Então, ela deixou a amargura entrar no coração dela. E aqui ela estava tendo um problema de identidade. Ela pede para trocar o nome dela. E daí, gente, resumindo toda a história de Noemi, porque eu preciso entrar aqui também para o nosso conteúdo, mas resumindo toda a história de Noemi, tá lá no livro de Ruth, tá? A história de Noemi. Depois, o que acontece com ela? A graça do Senhor começa a alcançar o coração dela. Mas primeiro ela começa a enxergar as bênçãos do Senhor. Ela começa a enxergar a possibilidade de alguém resgatar a família dela. Boaz, né? Ela encontra Boaz para resgatar a família dela. Então, ela começa a viver na provisão do Senhor. O Senhor traz ela para uma terra de provisão novamente, né? Em obediência, ela volta para Israel, né? Sem esperança, mesmo sem esperança, mas ela volta ali para a terra prometida. E daí, meninas, Deus restaura a vida de Noemi. Só que Deus, quando Ele restaura, Ele não restaura só uma coisinha, Ele restaura a geração. Ele restaura para algo muito maior. Aqueles filhos dela, né, havia morrido, mas a nora dela, Ruth, cita na Bíblia, né, que ela valia por 7 filhos. Ela era uma nora que valia por 7 filhos. Então, da linhagem de Ruth, né, que considerava essa sogra como uma mãe, vem a linhagem de Davi e depois vem a linhagem de Jesus. Então, olha só como é grandioso. Às vezes, né, Noemi teve que passar por isso tudo, pela perda do marido, dos 2 filhos, para encontrar algo muito maior lá na frente, para ser algo muito maior lá na frente. Então, ela faz parte da linhagem, né, de Jesus. Então, Jesus transforma uma tragédia para que algo novo e muito maior aconteça na vida dela. Oi, pastora Leandra, que bênção você aqui. Fico tão feliz quando pastores entram aqui na minha live, porque isso é como um reconhecimento, né, meninas, do meu trabalho. Então, meninas, prestem atenção nessa história de Ruth. Depois, se for necessário, volta, né, para vocês entenderem tudo nos detalhes sobre essa história de Ruth. Uma história de amargura, de tragédia, uma história sem futuro, sem esperança, na escassez, viúva, com uma série de problemas, mas ela foi encontrada pela graça do Senhor. E mesmo tendo colocado o nome dela, trocado a identidade dela, de Noemi, uma mulher doce, para uma mulher amarga, o Senhor vai lá e tira a amargura do coração dela e faz novas todas as coisas na vida dela. Então, a história de Noemi é linda e é muito especial. Então, eu quero falar para vocês aqui que muitas mulheres que servem a Deus, muitas mulheres que amam a Deus também precisam de cura. E assim, meninas, é tão interessante porque às vezes, né, na igreja, às vezes em alguns lugares, né, as pessoas costumam falar muito mal, né, de coach, de mentores, né? A própria igreja fala, você não precisa disso, você precisa de Jesus, é lógico. Jesus é aquilo que eu falei na última live, sem Cristo nada podemos fazer. Mas nós somos seres emocionais, nós temos as nossas emoções
E as nossas emoções precisam ser tratadas. Nossas emoções precisam ser submetidas ao Espírito Santo, mas elas precisam ser tratadas. Então tem gente que tem feridas lá da infância, né? Quando eu abri minha mentoria, gente, de 100 mulheres, eu acho que umas 40 haviam sido abusadas sexualmente. Então tem tantas feridas lá da infância, pais abusivos, né? Mãe abusiva, às vezes pais muito duros, né? Então assim, tem uma série de pais muito ausentes, tem uma série de questões que vai trazendo, né, lá da infância, que precisam ser curadas, e essa cura vem através de Jesus. Isso não significa que você está colocando você no centro, né? Mas você está submetendo as suas emoções a Jesus. Por isso que às vezes, né, as pessoas falam mal de coach dentro da igreja, e eu fico, né, chateada. Por quê? Porque nós estamos trazendo questões emocionais para serem curadas. Nós estamos fazendo com que pessoas enxerguem as dores que elas têm, porque muitas preferem não enxergar, muitas preferem negar a ferida, muitas preferem dizer assim: não, eu não tenho feridas, né? Os meus pais foram ótimos, ótimo, mas nós temos feridas por causa do pecado, né? Nós temos, é muito raro ter alguém que nasceu num lar extremamente saudável. São poucas pessoas que nasceram num lar extremamente saudável. Então, todo mundo carrega feridas e nós não podemos negar as nossas feridas. Nós não podemos negar as nossas dores. Vocês estão entendendo, gente? A Barbie está falando aqui, ó, Cristiane, é que às vezes generalizam devido à má conduta de alguns. É verdade, né? Assim como tem psicólogos, né? E outra coisa, gente, coach, ele não trata doenças emocionais, né? O coach trata pessoas que querem mudar de vida, que querem planejar uma nova vida, que querem organizar a sua vida, organizar seus horários, organizar, né? Conhecer os seus sentimentos para poder organizar, para poder parar de se auto-sabotar, né? Então, assim, nós nascemos com a semente do pecado, isso gera em nós feridas, né? Porque mesmo que o outro não queira nos ferir, às vezes nós somos feridas. Depois o senhor traz uma aguinha para mim? Eu esqueci de pegar. Então, meninas, vamos lá. Todos nós temos feridas do nosso passado, todas nós precisamos de Jesus para nos curar, mas todas nós precisamos apresentar e conhecer essas feridas que às vezes nos paralisam. Por isso que eu falei aqui nas outras aulas, né? Porque já foram três lives, essa é a terceira live. Então eu falei de mulheres enfraquecidas, eu falei de mulheres sobrecarregadas e agora eu tô falando de mulheres feridas, né? Então tem muita gente que tem disciplina espiritual, que tem dons espirituais, mas que não tratam as suas emoções. Oi, Maiara. Então tem muita gente que não cuida da área emocional. E nós somos, né? Se eu fosse fazer assim uma rodinha, nós somos formadas por intelecto, nós somos formadas pelo espírito, nós fomos formadas pelas emoções, pelo corpo. Então nós precisamos cuidar de cada área da nossa vida. E as emoções não são diferentes, né? Gente, tem mulheres cristãs que apanham do marido. Tem mulheres cristãs que são submetidas à violência doméstica. Tem mulheres cristãs que vivem um relacionamento, né, que Deus não se agrada e que estão presas a isso por causa de religião, por causa de religiosidade. Estão tão feridas emocionalmente, mas estão se escondendo atrás de uma religião porque não conseguem tomar nenhuma atitude, porque são dependentes emocionais. E o Senhor, Ele está muito mais preocupado em te curar dessa dependência emocional do que fazer com que você viva debaixo de um jugo de violência. Então é preciso a gente falar aqui também de algo que muitas vezes a gente não fala dentro da igreja. Assim como existem homens que batem nas suas mulheres, né, que não são cristãos, existem cristãos que fazem isso. Há um tempo atrás, né, eu me lembro de um casal na igreja, que era um casal que sempre chegava de mão dada, e agora, recentemente, eu era pequena, eu me lembro desse casal, eu era pequena,
na época, mas eu me lembro, e daí a minha irmã foi me contar esses dias que era um casal, que a mulher sofria muita violência doméstica e o homem era diácono da igreja. E eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Aquele homem fazia isso. Hoje a filha dele tem muito problema, porque viu muita violência doméstica. Então, gente, tem muitas mulheres dependentes emocionalmente, escondidas atrás de uma religião, que não tratam as suas emoções. Então, tem muita mulher dentro da igreja frustrada, ferida. É lógico, é lugar de cura, né? A igreja é lugar de cura. Mas nós precisamos entender que nós precisamos olhar para as nossas emoções. Tem mulheres dentro da igreja que estão surtando. Tem mulheres dentro da igreja que estão tentando carregar o mundo nas costas, só para não fracassar, sabe? Só para não dizer que estão fracassadas. Então, elas não se livram do jugo, às vezes, de parecer santas, né? Elas não buscam uma santificação por amor a Deus. Elas buscam uma santificação, muitas vezes, para aparecer para as pessoas, né? Então, meninas, tem muitas pessoas com doenças emocionais, com feridas emocionais que podem ser curadas por Jesus, né? Então, presta atenção. Nós só conseguimos uma vida madura espiritualmente se nós também desenvolvermos as nossas emoções com maturidade. Então, isso não depende da idade. É lógico que a idade, ela influencia, ela ajuda, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai tendo experiências, a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai adquirindo mais conhecimento, né? Eu coloquei ontem um vídeo tão lindo, né? De uma senhorinha pregando para os jovens. Então, assim, com uma voz tão sábia, uma voz, né, já de idosa, mas uma voz tão sábia. Mas a sabedoria, a maturidade, ela não tem a ver com a idade, ela tem a ver com o emocional, né? Então, nós estamos vendo uma geração aí de homens infantilizados, homens que assistem desenho até hoje, homens que jogam videogame até hoje. Não que não possa jogar ali com o filho, né? Mas tem tantas coisas, né? Hoje os homens estão tão infantilizados, não estão tomando para si aquela responsabilidade mesmo do sacerdócio da casa, né? Mulheres também infantilizadas, mulheres que estão brincando de casamento, mulheres que não sabem o propósito da maternidade. Então, nós precisamos entender que tudo isso é cura de emoções. Tem gente que ficou aprisionado lá na adolescência, tem gente que ficou aprisionado lá na infância porque não desenvolveu as emoções. Então, nós podemos amar Jesus, nós podemos desejá-lo, mas se nós não aplicarmos a palavra de Deus nas nossas emoções, se nós não olharmos para o nosso lado emocional, meninas, nós vamos repetir os mesmos problemas inúmeras vezes. Por isso, nós precisamos sair da negação de que nós não temos feridas. Nós temos feridas que precisam ser saradas, isso é fato. Então, nós precisamos apresentar para Jesus toda a nossa humanidade. Se você viu, por exemplo, a sua mãe ser traída várias vezes, vai acompanhando aqui comigo, meninas, o raciocínio. Uai, seu Milton colocou aqui a água e eu nem vi. Peraí, meninas. Nossa. Meninas, eu tô com uma dor aqui na coluna que eu não tô suportando. Tipo uma bursite. Acho bom que eu converse com vocês como se vocês estivessem aqui, né, meninas? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Uma criança, uma menina ou um menino que viu a mãe sendo traída várias vezes, sofrendo várias vezes, ela vai ter inconscientemente duas atitudes. Ou ela vai ficar o tempo inteiro no casamento depois achando que vai ser traída, ou ela vai querer trair, tomar o lugar desse pai que traía, ela vai querer trair para que ela não seja traída. Então, assim, tem coisas lá da nossa infância que nós precisamos resolver medos no nosso coração para que isso não venha se repetir na nossa vida. Por que às vezes, né, acontece assim de tantos casamentos destruídos em várias gerações?
Por quê? Porque foram emoções que não ficaram bem resolvidas, foram emoções que não foram submetidas ao Senhor. Então, meninas, olha, e não caia na história de constelação familiar, tá? Quando eu falo de feridas emocionais aqui, e a constelação familiar fala muito de feridas emocionais, mas se você for pegar, é aquilo que eu falo, é igual a disciplina positiva, tem tanta coisa bonita, o discurso é tão bonito, o discurso faz tanto sentido, que você fala, eu vou nisso daí, eu vou resolver nisso daí. E daí você cai num monte de problema, porque essa não é a direção de Deus, não é a direção de Deus. A direção de Deus é cura na palavra. A direção de Deus é submeter as suas emoções, tratar as suas emoções a partir da presença do Senhor, mas olhar para essas emoções, né? Não vai em psicólogo quem tem problema, porque problema, gente, todo mundo tem, né? Quanto tempo teve tanto preconceito a respeito de psicólogo, até hoje tem a respeito de psiquiatra, né? Vai quem tem problema, e todo mundo tem problema, só que vai quem quer tratar o problema, quem quer trazer mudança para o problema, né? Então tem muita gente caindo nessa história de constelação familiar, que é algo, muitos cristãos, viu, gente? Eu já vi muito cristão nessa questão, e eu fui quase uma delas, tá? Então, meninas, amém, Araceli, amém. Aqui, ó, tô com uma constelação para fazer, tá? Não é bíblico. Se você for pegar os detalhes aqui, a live não é sobre isso, mas não é bíblico, tá? Então, gente, para fugir das dores por medo, né? Nós vamos ferindo outras pessoas. Então, lembrando que nós somos seres emocionais e a maioria das pessoas ignora as suas emoções. Nós somos seres físicos, espirituais, nós somos seres sociais e intelectuais. Ou seja, eu vivo numa sociedade. Eu não posso sair por aí despejando a minha raiva, a minha frustração em cima das pessoas. Porque a gente não conhece o que a outra pessoa também está passando, né? Às vezes, quando a gente é grossa com alguém, depois vem o Espírito Santo e fala assim, você precisa amar essa pessoa. Você precisa amar. E é fato também que as pessoas mais feridas são aquelas que mais precisam de amor, tá? Meninas, depois eu vou preparar um material sobre constelação familiar mais esmiuçado, que não dá tempo de falar porque o tema não é esse, tá bom? Mas busca na presença de Deus a respeito disso, tá? Por quê? Constelação familiar, só fechando aqui, ela busca os antepassados. Quem que você acha que se manifesta ali na hora que você está fazendo uma constelação? Coloca ali aqueles bonequinhos, porque eu fiz uma constelação sem querer. A pessoa não me disse, eu nem sabia o que era constelação, não conhecia isso, e veio... A pessoa fez comigo uma constelação sem eu saber, pediu para eu colocar ali os bonequinhos. Gente, isso abriu uma janela espiritual que foi terrível. A minha filha não dormia, a minha pequenininha, ela tinha 1 ano e meio mais ou menos, uns 2 aninhos. Gente, ela pulava do berço e ela corria como se alguém estivesse correndo atrás dela. Então foi um momento muito difícil na minha vida, foi um momento que eu precisei orar muito pela libertação. Então, só para fazer esse adendo aqui, porque vocês estão perguntando muito, tá? Então, é extremamente importante cuidar das emoções. E não é sobre se colocar no centro do mundo. Não é isso. É se colocar na presença do Senhor para que Ele para que Ele traga cura, tá? Então, a gente pede para Deus tirar, né, os nossos maus sentimentos, mas eles continuam lá, porque eles precisam ser tratados como um processo, tá? Como um processo, tá bom? Então, é um profundo relacionamento com Deus. É um profundo relacionamento onde Ele vai gerar os frutos dele em nós, nas nossas emoções. Com emoções curadas, nós vamos gerar frutos, mas com emoções adoecidas, nós não conseguimos gerar frutos, tá bom? Então, para Ele nos mudar, nós precisamos entender quem nós somos.
Por isso é tão importante o autoconhecimento a partir da palavra de Deus, tá bom? Ai, que mais que eu quero falar aqui para você? 90% dos nossos comportamentos, eles são ditados pelo nosso inconsciente. E é lá no nosso inconsciente que estão registradas as nossas feridas de infância, que estão registradas as nossas crenças. As nossas crenças, a nossa visão de mundo está totalmente ligada à nossa infância. Por isso que a gente precisa voltar lá atrás para que Deus cure algumas emoções, tá bom? Então, por isso que eu falo muito aqui também sobre bloqueios emocionais, né? Nós precisamos entender o que são os nossos bloqueios emocionais, o que paralisa a gente. Porque quando as emoções não são curadas, são elas que nos governam. Eu vivi muito tempo entre altos e baixos na minha fé por causa das emoções. Uma hora eu estava procurando a Deus, outra hora eu não estava procurando a Deus. Porque as minhas emoções é que comandavam a minha vida. Então, se eu estava bem, eu estava distante de Deus. Se eu estava ruim, eu voltava para Deus. E hoje não, hoje eu tenho uma constância nas minhas emoções e no meu relacionamento com Deus. Uma coisa, né, fica interligada à outra. Então, mesmo que continue sendo ferida, quando você vai para Deus todos os dias, Ele cura o seu coração e aquela amargura não toma conta do seu coração. Vocês estão entendendo aí, meninas? Vocês estão entendendo? Meninas, hipnose também, eu tenho minhas ressalvas, viu? Ai, gente, mas a live não é sobre isso, Jesus. E assim, quando eu vou falar de uma coisa, eu gosto de perguntar para o Espírito Santo os argumentos que eu preciso trazer para vocês, tá? Para eu não ser leviana. Mas a hipnose, ela deixa, gente, a mente suscetível a uma outra pessoa que você não conhece. É uma pessoa que está ali abrindo a sua mente, que você muitas vezes você não conhece nem o lado espiritual dessa pessoa, tá? Então, por isso que eu tô falando para vocês. Mas tá, vamos lá. Gente, eu anotei aqui alguns sintomas de mulheres que buscam a Deus, mas não estão saudáveis emocionalmente. Eu quero que vocês anotem aí, tá bom? Eu gosto, gente, de fazer isso, porque há um tempo atrás, se eu ouvisse pregações assim, eu sempre nas minhas pregações, nas minhas ministrações, eu gosto de trazer para vocês como que você identifica um problema em você. Sabe por quê? Porque isso ajuda a gente a tirar a nossa cegueira. E muitas vezes eu andei cega e não tem como um cego guiar outro cego. Por isso eu falo para vocês, quando eu fiz todo o workshop lá para mãe de adolescentes, né? E eu vi que muitas mulheres não entraram no curso de adolescente porque elas não acreditam que elas podem fazer diferença no lar. Eu falei, peraí, Senhor, nós precisamos trabalhar a questão do fortalecimento dessas mulheres para elas entenderem que elas podem sim transformar o lar delas, né? Então, por isso eu estou voltando nessa questão emocional. E daqui uns dias também vou abrir vaga da minha mentoria para que vocês possam viver essas experiências, né, de cura emocional. Então, meninas, tá. Tô vendo aqui, ó. Tô lendo os comentários de vocês. Então, meninas, vamos lá. Ignora as emoções, nega as emoções de tristeza, nega emoções de raiva, de ódio, tá? Nega o impacto do passado no presente. Quer fazer para Deus em vez de ter um relacionamento com Deus. Essa música aqui, ela fala disso. Quantas coisas eu fiz para Deus e descobri que é na mesa que Ele me curou, é no descanso que Ele me curou. A gente não precisa ficar querendo trabalhar para Deus. É lógico que nós precisamos pregar o Evangelho, mas Ele se importa muito mais com nós do que com o nosso trabalho, você entendeu? Quando eu entendi isso, foi tão importante para mim, para eu não me cobrar tanto. Por quê? Porque Deus, Ele espera de nós, é aquilo que nós somos, é a transformação dentro de nós. Não é aquilo que nós podemos oferecer para Ele, gente, porque Ele tem tudo. Ele não precisa de nós, Deus não precisa de nós. Então,
Ah, a Vanessa tá falando aqui, ó, a melhor mentoria que já fiz, foi um divisor de águas na minha vida. Não, e a Vanessa foi muito engraçado, porque ela já entrou com esse preconceito de coach, né, Vanessa? E ela falou, ai meu Deus, caí num negócio aqui de coach, ai que raiva disso. E depois Deus usou tremendamente a Vanessa na mentoria, depois da mentoria, e transformou também a visão dela, graças a Deus, né? E foi uma bênção. Então, meninas, quando eu uso a religião ou a fé para encobrir as minhas fragilidades, tá? Quando eu uso as minhas orações só para fazer aquilo que é a minha vontade, não a vontade de Deus, isso é uma imaturidade emocional e espiritual, né? Oh, meu Deus, olha o que a Thaís falou. Eu costumo falar que a minha paz acaba quando meus filhos acordam. Misericórdia. Se você está acreditando nisso, vai ser assim, né? Não faça isso, não faça isso. A Etienne também está aqui. Oi, Etienne, tá boa? Uma bênção também. Então, meninas, quando eu uso as minhas orações só para fazer a minha vontade, não a dele. Tem tanta gente fazendo jejum para que Deus faça a vontade dela mesma e não a dele, que Jesus não atende esse tipo de jejum, gente. Então presta atenção, joga a culpa em outras pessoas, não consegue perdoar, tem dificuldade de se relacionar. Tem dificuldade de se relacionar, gente. E algo precioso aqui que eu quero trazer para vocês. Então deu para vocês identificarem aí, meninas? Deu para vocês identificarem quanta coisa precisa ser mudada? Então, olha só, nós temos 6 emoções básicas. Eu vou falar mais disso também no aulão, se der tempo, né, gente? Porque é muita coisa. Mas olha só, nós temos 6 emoções básicas. A alegria, o amor, o medo, a insegurança, a raiva e a tristeza. São 6 emoções básicas. 2 dessas emoções são as emoções que foram criadas no projeto original de Deus. Olha que coisa mais linda, meninas. Eu estava numa palestra com a doutora Ilma Cunha e com a Flávia Luz. E foi exatamente isso que elas trouxeram. E eu achei muito interessante, porque eu estudo sobre emoções e eu nunca tinha ouvido falar isso. E olha só, amor e alegria foram 2 emoções que foram criadas originalmente no paraíso para nós. Mas onde entrou o medo, a insegurança, a raiva, a tristeza, onde foi que entrou? A partir do pecado. A partir do pecado entraram as emoções negativas. E o que nós podemos aprender disso? O que nós podemos aprender disso? Que essas emoções negativas, quando elas chegam, nós precisamos reconhecê-las, nós precisamos pedir perdão e nós precisamos deixar elas passarem. O problema é quando nós retemos essas emoções, quando nós deixamos acontecer como Noemi deixou. Apesar de ser uma mulher de Deus, ela se tornou amargurada. Aí a Adila tá lendo o livro dela, exatamente, Enigmas da Alma, uma bênção. Então, meninas, prestem atenção nisso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por que Deus falou isso, né? Porque o coração, ele é o lugar, né, que a gente fala das nossas emoções. Então, a gente precisa guardar as nossas emoções, da maldade das outras pessoas, da ruindade das outras pessoas, né? Porque são tão pecadoras quanto nós. Porque eles têm uma visão, né? Nós temos outra. Então, ontem eu estava tão chocada, né? Eu não sei se vocês viram uma polêmica aí, eu ainda não coloquei essa polêmica no meu Instagram. Peraí. Oh, meu Deus. Claudinha, melhoras pro seu marido. Então, presta atenção aqui, meninas. Ontem, uma artista de Portugal mostrou a foto de um menininho de 3 anos beijando uma menininha, mas assim, beijando mesmo, sabe, gente? Beijando mesmo. E ela colocou assim, meu Deus, as pessoas estão doentes. Eu publiquei essa foto e recebi um monte de ataques. Porque ela colocou lá, rolou um clima aqui.
entre uma criança de 3 anos e uma outra criança de 3 anos. Então, gente, a visão dela é totalmente deturpada, a visão dela é totalmente sexualizada e a nossa visão não. Você entendeu? Então, tem pessoas com visões diferentes, tem pessoas com valores diferentes e essas pessoas, elas vão ferir outras pessoas, né? Então, gente, é muita loucura, né? É muita loucura aí fora, são muitas visões aí fora. São muitas emoções, né, que a gente está vendo, assim, as pessoas sendo guiadas pelas emoções, pessoas sendo guiadas para que o filho seja feliz. Daí eu vi uma outra também que todo mundo estava aplaudindo, né, de um menino que quis pintar as unhas para ir para a escola e os pais falaram, eu quero é que ele seja feliz. Então, a felicidade, a emoção de ser feliz, ela está comandando, né, a nossa geração de mulheres. Ela está comandando essa geração e ao final vai ser frustrante porque ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro, ninguém consegue ser feliz mesmo que tenha tudo que ela quer. Vocês já notaram que às vezes quanto mais a pessoa tem, menos ela é feliz? Vocês concordam comigo, meninas? Quanto mais às vezes a pessoa tem, menos ela é feliz. Então você acha mesmo que criar os seus filhos fazendo tudo que eles querem, deixando eles felizes a todo momento, procurando felicidade para eles a todo momento, vai fazer diferença no futuro deles? É lógico que nós precisamos ter um lar onde a alegria do Senhor reina. Nós precisamos buscar a alegria do Senhor para nossa casa, mas a felicidade, gente, ela não é algo que você encontra nas atitudes que você toma. A verdadeira alegria, ela só vem do Senhor. Então esse é um engano que está sobre essa geração de querer criar filhos felizes. Os filhos só vão ser felizes se eles conhecerem Jesus. Vocês estão entendendo? Eles só serão felizes se conhecerem Jesus como centro da sua vida. Mas tem muito pai, muita mãe querendo só que o filho seja feliz, fazendo tudo para o filho ser feliz. E ao final, gente, vai ser frustração. Porque sem Jesus, ninguém consegue ser feliz. Então, tô lendo aqui os comentários de vocês. Verdade, né? Então, meninas, nós precisamos entender todas essas questões aqui em Deus, né? Frustração, cansaço constante, irritação, né? Por exemplo, aqui teve uma pessoa falando, Flávia, eu não consigo ter paciência com os meus filhos. Tudo isso mostra que existem feridas que precisam ser curadas. Tem feridas abertas aí dentro de você que precisam ser curadas. Você sabe o que é uma das feridas que Deus mais precisou curar em mim? O meu sentimento de fraqueza diante da educação das minhas filhas. É isso mesmo. Essa que eu tô falando também, tá? Dessa da revista Crescer, que o menino queria muito pintar as unhas, né? E os pais falaram que iam fazer tudo para ele ser livre e feliz, né? Que eles estavam com medo do preconceito, mas que eles iam fazer tudo para que... E esse é o discurso. Esse é o discurso que está sobre as mulheres, esse é o discurso que está sobre os homens. Só que é isso que está gerando tantos desgastes no casamento e que está gerando tantos desgastes na família. Por que que o mundo está como está? Porque está todo mundo procurando a sua própria felicidade. Isso sim é egoísmo. Todo mundo está procurando sua própria felicidade. Todo mundo está procurando num mestrado, num doutorado, num ganhar mais, num ter mais emprego, num dinheiro a mais, numa viagem a mais. Tá todo mundo procurando uma felicidade a mais em algo que não encontra e nunca vai encontrar, a não ser em Jesus Cristo. Então, se você está nessa situação, eu quero te convidar a participar dessa aula que eu vou dar na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vai ser bênção, nós vamos acessar algumas emoções, colocar diante de Deus aquilo que precisa ser curado, para que a gente venha trabalhar mais profundo nisso, tá bom? Então, meninas, é isso mesmo, Val. Egocentrismo é o grande problema da nossa geração. Egocentrismo. E até dentro da igreja, né? Muitas vezes
essa questão está sendo tratada dessa forma também. Igrejas aceitando, né, ideologias mundanas para fazer os membros da igreja felizes, né? Então, eu não tô vendo aqui, ó, peraí. O que a Araceli tá falando aqui? Me sinto fraca e sempre me acho incapaz. Pois é, vem pra aula que a gente vai resolver essa questão aqui, tá bom? Então, meninas, tirem a foto aí, deixa eu colocar aqui, deixa eu desativar os comentários. Tirem a foto. Minha Bíblia tá velhinha, mas tá bom. Nós somos 293 pessoas. Eu vou pedir para pelo menos 30 mulheres, 10% que tá aqui nessa live. Façam o post e coloca a seguinte frase. Deixa eu ver aqui, ó, porque eu gosto de anotar a frase que a gente vai colocar na live, tá? Cristo quer que vivamos a mensagem da cruz, que é amar sem parar. Amar sem parar. Coloca isso, amar sem parar, para ficar pequenininho. Amar sem parar. Mesmo feridas, amamos sem parar. Mesmo feridas, amamos sem parar. Meninas, eu quero pedir para vocês também colocarem quais foram as fichas que caíram lá nos comentários do meu Instagram. Por que eu falo isso? Quando você coloca, meninas, quando você escreve, isso já está mandando para o seu cérebro um novo aprendizado. Então escreve lá o que vocês aprenderam, tá bom? Faltam 3 minutinhos. Não esquece de fazer a inscrição, tá lá no link da minha biografia, embaixo da minha fotinha redondinha lá. É só apertar e ir para o link da biografia, tá bom? Então eu espero vocês agora já na segunda-feira. Então, terça a gente vai ter outra live, se não me engano, com a pastora Séries, vai ser bênção também. Mas na segunda-feira eu espero vocês com um aulão à noite sobre emoções, que vai te ajudar muito. Deixa eu só aproveitar esse restinho aqui de tempo. Só me fala aí, meninas, o que vocês aprenderam nessa aula aqui, né? Porque isso aqui foi uma aula, né? O que vocês aprenderam aí hoje sobre essa aula? Quantas coisas, né? As emoções que a gente tem que deixar passar. As emoções que não podem ficar no nosso coração. Quantos aprendizados, né? O Senhor tem trazido para nós. E como eu acho lindo, gente, quando eu peço para o Senhor uma palavra, né? Eu falo, Senhor, me dá um personagem da Bíblia para que eu possa falar dele, né? E daí o Senhor vai lá e daí vem na minha mente assim, ó, livro de Ruth. Daí quando eu começo a ler a história de Noemi e vejo esse problema na identidade dela, né? Ela amargurada. Que coisa mais linda o que Deus faz na vida da pessoa, né? Repete a frase. Amar sem parar. Coloca só assim. Amar sem parar. Microfisioterapia. Não conheço. Não conheço. Gente, eu não conheço todas as coisas também, viu? Tem gente que me pergunta desenho tal, livro tal, como se eu conhecesse todas as coisas. Eu não conheço tudo, tá, meninas? Então, é isso. Meninas, falta só um minutinho. Fiquem com Deus. Quem não se inscreveu, vai lá agora, se inscreve, porque senão você vai esquecer. Amar sem parar é a frase, tá, Miriam? Amar sem parar. Meninas, não se esqueçam de fazer a inscrição e vir para nossa aula segunda-feira. Tá bom? Beijo para vocês. Segunda às 8 da noite. Amar sem parar, mesmo ferida. Uma bênção no Japão. Tatá, ô bênção. Primeiramente, voltarmos para Deus como Noemi voltou para sua cidade, Belém. Amém, Adna. Complementou aqui a pregação. Então, fiquem com Deus, meninas. Beijo.